Que daí a agência já faz um post agora com o link do YouTube para quem Ah, ver, enfim, quem quiser acessar pelo YouTube já está disponível, né? Nicole, tu pode fazer um post Fale. uma chamada nas redes sociais do Geeks também? Posso. Tá, obrigada. Nos stories mesmo, ali no Instagram? Onde Pode mais? ser. Nos stories e no Face, tá bom. Tá. Letícia, eu coloco o link na bio aqui. Ó, esse é o link, gurias, ó. A gente já tá online, tá? Tem que ser Tá atestado. bom. Tá. Vou colocar na bio, Bota o então. link na bio, por favor. Certo. Vamos dar uns minutinhos agora, aqui são 7h05, vamos esperar até umas 7h10, tá, Fernanda? Tá bom. Só um tempinho da galera aí chegando. Uhum.
Fernanda, eu acho que a gente já tem 14 pessoas aqui na sala, né? E eu acho que pelo YouTube a gente tem mais 9 também, então acho que a gente já tem um número considerável para a gente já ir começando, tá? Tá bom. Então, vamos começar então, gente. Uma boa noite, tá? Meu nome é Letícia Torres, eu faço parte do grupo de usuários de UI e UX do Rio Grande do Sul, o GIX. E quero dar boas-vindas para todo mundo, né? A gente queria falar um pouco o que é o GIX. O GIX é o grupo de usuários, comentei, do de UI e UX, e a gente é um grupo de usuários apoiados pela SUSES, o RS. A gente criou essa frente para ajudar a fomentar encontros e debates com a comunidade local de UX. Então, é uma frente sem fins lucrativos, então tudo é colaborativo. Quero, então, agradecer a presença de todos. Eu acho que tem bastante gente aqui, está bem legal. A gente está fazendo nosso segundo evento online, nosso UX Talks Online. Então, a gente já tem agora, nosso segundo evento já está sendo também transmitido pelo YouTube. Então, fico muito feliz, né? Então, vamos, sem demoras, falar um pouco das nossas redes sociais. A gente está presente no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Todos vocês conseguem por instagram.com/somosgeeks. Então, tu consegue por Somos Geeks encontrar nosso username no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Tá bom? Então, segue nós lá depois do evento, ajuda a fomentar essa frente na comunidade, tá bom? A gente vai agora seguir, sem delongas, para a Fernanda Rosa. Ela é designer na PM Web aqui em Porto Alegre. E ela vai falar sobre como estratégias de UX podem ajudar o turismo nessa crise. Lembrando que as boas práticas de um evento online, a gente deixa todo mundo no mudo, né? E caso vocês precisem fazer, ela vai fazer a apresentação. E logo após a apresentação, ela vai liberar para perguntas ou até a gente debater e conversar sobre isso, tá bom? Então, eu passo a palavra para a Fernanda, tá bom? Obrigada, gente. Então, vamos lá. Pessoal, muito obrigada por disponibilizar um pouquinho desse tempo essa noite para me ouvir falar e tentar transmitir um pouquinho de conhecimento. Eu não prometo que vai ser tão incrível quanto a live da Ivete Sangalo, mas como até mesmo algumas dessas lives tiveram erros, como a Ludmilla caindo na piscina, então se eu tiver algum errinho, alguma coisa, me perdoem. Como dito, meu nome é Fernanda Rosa, eu sou formada em Design Visual pela SPM, e eu trabalho hoje na PM Web. E se eu fosse uma persona, certamente eu seria um pouco rasa, assim. Eu queria trazer um pouquinho mais do que eu sou hoje e tornar essa conversa um pouquinho mais pessoal. Eu faço algumas estampas para dobra no meu tempo livre, @rosadesign, se quem quiser dar uma conferida e comprar. Eu estou tentando aprender saxofone hoje, nesse tempo de quarentena. Eu estou confinada há 6 semanas e atualmente estou viciada em reality shows. Inclusive, posso dizer que se a quarentena fosse um plano de 10 passos, eu já teria passado pela negatividade, pela positividade extrema, pelo luto, pelo apego à quarentena, pela confiança no destino e agora estaria totalmente fazendo uso não moderado de séries. E por que eu trago isso para vocês hoje? Porque eu acredito que cada um de nós, tendo o privilégio de estar dentro de uma quarentena ou tendo que continuar trabalhando externamente, todos nós estamos passando por fases. A cada semana temos um jeito de pensar, uma atitude. E isso não é diferente para os nossos usuários. Ninguém mais é como era há um mês atrás. Ninguém mais é do mesmo jeito que era antes da quarentena. Isso é uma coisa que a gente tem que ter consciência. Apesar de termos vários estudos que acompanham as mudanças de comportamento dos nossos usuários, aumentou claramente as compras online, a gente não tem um estudo aprofundado antropológico hoje de quais são os mais comuns essas fases de cada usuário nosso. Para fazer um estudo sociológico, entende-se que precisa ter um afastamento temporal para se ter uma compreensão total da época. Então, é muito difícil que a gente tenha uma compreensão total das reações da quarentena em nós mesmos e nas diferentes tipos de pessoas. O que a gente está fazendo, e que eu trago aqui hoje,
é um pouquinho da percepção superficial e da percepção quantitativa e qualitativa dos nossos usuários, e tentando se adaptar e tentando orientar, e como a gente orientou os nossos clientes na primeira onda, nas primeiras 2 semanas, e quais foram as primeiras atitudes, as primeiras estratégias que a gente colocou. Apesar de serem as primeiras, eu acredito que são estratégias extremamente importantes, extremamente válidas até hoje e provavelmente nas próximas semanas também. Antes de começar, eu queria dizer que o trabalho que eu estou mostrando aqui hoje não é só meu, longe disso. Eu trabalho com pessoas maravilhosas, pessoas incríveis de marketing, de programação, CS que nos acompanham, que nos orientam e que nos ajudam a tomar as melhores decisões e aplicá-las a elas no X. Hoje, na PMWeb, eu trabalho principalmente com hotels, eu trabalho com clientes que são hotéis, resorts e pousadas. As soluções que eu vou trazer aqui hoje são principalmente dos produtos Let's Book, que é o motor de reservas. O hotel tem o nosso motor de reservas, a pessoa entra no site do hotel, ela faz ali uma escolha de data e de hotel, e faz uma reserva, e é direcionada ao nosso motor, e faz a sua reserva através do nosso motor. Associada a ele, temos um CRM, que é um Customer Relationship Manager, que ele está bastante associado no controle desses clientes que entram pela nossa plataforma. Isso é bem superficial, óbvio que é bem mais do que isso, mas apenas para vocês entenderem o que eu estou trazendo aqui. Os cases são principalmente do Let's Book, desse motor de reserva, e dos sites dos hotéis. Eu vou dividir em 3 partes. A primeira parte vai ser um pouquinho falando de pé no freio, a segunda é antecipando dúvidas, e a terceira é o uso da empatia. Essa apresentação que eu estou fazendo aqui hoje, ela é baseada num artigo que eu escrevi, vou compartilhar um link depois para vocês, e ela foi mais ou menos dividida nessas 3 etapas. O pé no freio, que seria? A mudança do cenário, muda de prioridades e muda as estratégias, que é um pouquinho do que eu já vinha falando agora há pouco. Eu acho que, se não todos, boa parte aqui já ouviu transformação digital. No dia que eu tirei esse print, na semana passada, eu tive 32.700.000 resultados falando de transformação digital. E lendo os artigos, vocês podem dar uma olhada, os mais antigos, os anteriores à quarentena, falam e associam transformação digital principalmente a transformações que acontecem dentro das pessoas e das organizações, a fim de revolucionar, evoluir, expandir e promover a empresa. Seria como um novo braço ou como uma expansão daquilo. O que eu acredito que tudo isso mudou. A transformação digital não é mais uma revolução ou uma expansão ou um novo braço da empresa. A transformação digital, ela é uma adaptação e principalmente o responsável pela sobrevivência de diversas empresas. Por que isso? Porque acredito que muitas empresas mais conservadoras ou mais antiquadas entendiam que o meio físico era o mais seguro, que o meio físico era o principal, o seu site era mais um ponto de venda. Só que agora, com a quarentena, para a maioria das empresas, o meio digital é o único ponto de venda. E o X, então, passa de um dos responsáveis por um desses canais de contato com o cliente para um dos responsáveis de uma boa experiência de atendimento de um dos principais canais de atendimento. Então, a nossa responsabilidade, ela não só aumenta, como a percepção das nossas habilidades, da nossa responsabilidade aumenta. O que acontece? Temos as redes sociais, temos os atendimentos por telefone e temos o site. O site passa a ser um dos principais responsáveis. Não temos mais a opção, na maioria das empresas, de alguém ir até a loja e tirar uma dúvida. Então, as pessoas passam a ter o site e as outras plataformas digitais, os aplicativos, as redes sociais, como um dos principais e únicos canais de comunicação com seus clientes. E aí, falando um pouco desses novos clientes e como eles estão agindo. Como eu disse, não tem um estudo aprofundado ainda que fale um pouco das reações psicológicas e sociais da quarentena. O que a gente tem é a pirâmide de necessidades de Maslow, que ela fala que
as bases da pirâmide precisam ser saciadas para que a gente possa seguir para as próximas etapas. Então, ela vai subindo. Eu preciso ter as minhas necessidades fisiológicas de segurança para subir para sociais, estimas e relações pessoais. O problema é que o coronavírus afeta as 3 bases da pirâmide. Ele afeta a fisiologia no momento que muitas pessoas têm risco de perder seus empregos, portanto, têm risco de perder suas principais fontes de renda, portanto, afeta onde elas moram, afeta o alimento que elas estão consumindo, afeta a segurança, uma vez que tu tem um familiar do grupo de risco ou qualquer familiar que tu fique preocupado que vai ficar doente, você fica preocupado consigo mesmo de ficar doente, e afeta o social, uma vez que nós estamos em quarentena, com uma restrição de proximidade social e não podemos mais conviver com as outras pessoas da mesma maneira que a gente convivia antes. Enquanto isso, o turismo, não só o turismo, mas como outros mercados, que eu acredito que esses cases podem ter uma referência, estão principalmente no topo da pirâmide. Eles estão relacionados à socialidade, tu quando vai fazer uma viagem, vai querer fazer uma viagem com os amigos, estão relacionados à nossa autoestima, estão relacionados às nossas realizações pessoais, o sonho daquela viagem, o sonho daquele passeio, aquele dinheiro que a gente guarda e investe para poder aproveitar. Então, como é que a gente faz? Se a base da nossa pirâmide está ameaçada, mas a gente tem uma empresa e um serviço que trabalha principalmente com o topo da pirâmide, a principal estratégia é não ignorar a base da pirâmide, mas sim tratar a base da pirâmide para subir ao topo dela. E como é que a gente fez isso na prática? A gente trouxe para os nossos clientes o conselho de trazer o banner principal do site deles tratando do coronavírus. Então, o que a gente fez? A gente trouxe para eles, para os clientes que estão entrando, a conscientização que nós estamos cientes da situação, nós estamos também dentro dessa situação, e nós vamos falar dessa situação antes de falarmos sobre suas férias, sobre sua diversão, sobre todos os outros pontos que vêm acima. Outro ponto importante, falando tecnicamente de UX aqui, é tentar cuidar para que a primeira dobra do teu site não atrapalhe o banner que você colocou. Então, no caso aqui da Casa do Montanha, que é um dos nossos clientes, é importante que a gente cuidasse que não só o banner falasse sobre o coronavírus, o banner principal, essa fosse a primeira visão do usuário, mas como também a segunda visão não fosse, tipo, vamos aproveitar muito as próximas férias de julho. Então, tem que ter esse cuidado também. E tratar tudo de maneira muito séria, rápida e transparente. Isso é uma orientação muito legal dos nossos colegas na PMWeb, que falam bastante sobre isso, porque quando se fala de coronavírus, estamos falando de um assunto sério, mas também é um assunto que pode ir para um tom mais mórbido, mortes, destruição, ou por um tom um pouco não tão comprometido com a situação. Então, tem uma delicadeza muito grande como abordar esse assunto. E aí a gente vai para a segunda parte, que é antecipar dúvidas. O lema é sempre não deixar os clientes perdidos. Aqui, então, o Philip Kotler já era uma realidade do marketing, fica ainda mais forte, uma vez que conquistar novos clientes não é mais uma prioridade. Não é bem visto, e também não é uma facilidade conquistar novos clientes no cenário atual, não só para o turismo, como para diversos outros serviços, que não sejam os essenciais. Qualquer ação proativa é uma ação focada na fidelidade do cliente. A gente tem que focar nos clientes que a gente já tem e tentar direcionar as nossas forças e estratégias de UX e de marketing para não a saída deles, mas ser fidelidade, mostrar que a gente está aqui, mostrar que a gente é sério. Isso qualquer outro tipo de cliente pode fazer. Eu, por exemplo, sou cadastrada numa academia, a academia precisou fechar, e aí ficou uma escolha da academia. Eu tenho plano anual, vários clientes têm plano anual, e ficou uma escolha da academia, se ela iria pausar os planos anuais e não gerar custo para o pessoal, ou se ele ia deixar rolando o plano anual pelo tempo da pandemia. E a estratégia deles foi, não, eu sei que eu vou ter prejuízo, eu vou pausar os planos dos meus clientes e vou prestar para eles lives
com atividades, com danças, com outras coisas. Isso é focar na fidelidade do cliente. O meu respeito pelaquela empresa aumentou muito mais. E esse tipo é um exemplo de estratégia fora do turismo que também é muito interessante, que é focada nisso. E o que antecipar? Antecipar dúvidas, dores e comportamentos dos nossos clientes. Dúvidas antes de serem dúvidas, dores e diminuí-las, e comportamentos e moldá-los. Com o objetivo do tipo, não quero que o meu cliente se perca, já é um momento estressante. Nós tivemos nos primeiros meses, primeiras semanas, não nos primeiros meses, uma gama grande de procuras e cancelamentos. E o nosso objetivo era conseguir direcionar, orientar, tirar dúvidas dos nossos clientes sem que ele tivesse que ficar perdido no site dele, sem que ele tivesse que acessar as nossas redes sociais e perguntar numa DM. E isso constantemente. Porque, como eu falei no começo, o que era hoje não era 2 semanas atrás, não era 2 semanas antes. Os comportamentos mudam, as visões mudam, e vão mudando os comportamentos diariamente. Nós temos que estar sempre se perguntando quais são as próximas dúvidas do meu cliente. E quais são as novas realidades que a gente se encontra. Aqui é uma placa de um parquinho, e essa é só um exemplo de que tipo de comportamentos, que tipo de realidades nós vamos estar no futuro. E aos poucos a gente não consegue prever tanto assim. Posso dizer que na semana passada eu vi alguns estudos científicos através de um vídeo, eu acessei alguns estudos científicos que falam que provavelmente teremos quarentenas esporádicas, várias quarentinhas, até 2022. Então, estamos falando de 2 anos dentro de uma nova realidade que nunca existiu antes. Então, nós temos que nos adaptar e estar preparados para essas novas realidades, porque ninguém sabe o futuro, essa é a verdade. Se tu ver qualquer vídeo, qualquer estudo, cada dia é uma novidade e a gente tem que estar sempre readaptando as nossas estratégias de UX. E quais são as dúvidas que a gente mapeou? Aqui temos alguns exemplos. O hotel vai estar fechado? Posso ter meu dinheiro de volta? Posso remarcar? Posso cancelar sem taxas? Vai ter medidas de segurança no hotel se ele ficar aberto? Até hoje, um colega do meu namorado estava falando com ele numa live. Ele falou assim, eu tenho uma viagem para julho, será que está cancelado os voos? Como é que tá? Daí ele entrou no site da companhia aérea e tinha ali coronavírus, informações. Ele clicou nas informações e aí foi direcionado para uma página 404. É esse tipo de frustração que a pessoa fica sem saber o que ela vai fazer. E é por isso que a gente tem que estar sempre atento a essas estratégias. E o que a gente fez? Primeiro, a gente adicionou um pop-up perguntando, ele fica no cantinho do site, perguntando se você tem uma reserva para os próximos meses. A gente decidiu por um pop-up porque não queríamos que essa mensagem atingisse todos os nossos usuários de primeira. Nem todos os usuários que entram no site do hotel são usuários que já têm uma reserva. Muitos estão procurando, alguns estão pretendendo viagens para alguns anos, alguns meses. Então, esse pop-up ficava no cantinho. Se a pessoa tinha uma reserva, ela clicava e abria essa modal com um formulário para ela preencher, se identificando, porque qualquer usuário poderia entrar. Então, ela tinha uma parte de identificação. E aí, depois, ela poderia informar uma nova data. A gente também já aproveitou para evitar o cancelamento e direcionar ele, então, só para uma remarcação. A outra solução, que se vocês devem ter visto vários sites utilizaram, é colocar uma tarja ou um menu no menu falando, coronavírus, avisos coronavírus, informativos, que direciona para uma nova página, e essa nova página tem informações mais completas sobre as principais medidas dessa empresa, sobre quais são, se vai fechar, se não vai fechar. Isso abre um pouco mais de espaço, e no caso do colega do meu namorado, seria bem útil para ele conseguir ler com mais calma essas informações que às vezes são bem complexas em relação a viagens. E por último, o uso da empatia. Design emocional é relacionado à forma com que se pode investigar essa associação emocional entre seres humanos e o design de produto. O que eu posso dizer sobre isso? Existe um estudo psicológico que diz que os seres humanos são incapazes de se relacionar com conceitos abstratos. Então, isso é usado muito no marketing. Dificilmente, quando vai criar uma empresa, tu associa muito ela a uma persona para conseguir criar para essa empresa, tirar a parte
mais abstrata e transformar ela numa algo que o ser humano pode se relacionar. No caso, o ser humano se relaciona com outros seres humanos ou com aquilo que ele consegue aplicar personalidade, como os nossos animais de estimação ou algum bichinho de pelúcia que a gente gosta muito. A estratégia do design emocional é conseguir lembrar para as pessoas que as empresas são também um conjunto de indivíduos e qual é essa persona. Uma historinha rápida. Eu estava lendo o livro na semana passada, Storytelling, do Camille Gallo, e ali ele tinha uma historinha que falava que numa cidade teve uma enchente e um mercadinho ficou inundado, ele teve várias perdas, e um conjunto de moradores locais se juntou e começou a restaurar aquele mercadinho junto com os donos, e os donos perguntaram por que eles estavam fazendo isso, por que eles estavam ajudando o mercadinho. E as pessoas falaram que era porque eles não imaginavam suas vidas depois daquilo sem aquele mercadinho. Isso é design emocional, isso é associar uma empresa, uma instituição, a pessoas ou a sua convivência ou o seu design emocional, ao seu emocional mesmo. Várias empresas estão fazendo isso. Eu trouxe alguns exemplos aqui, do meu uso pessoal mesmo, de empresas ou de pessoas que colocaram posts, apelaram para realmente, tipo, me ajude, ou como você pode me apoiar, ou como você pode ter os meus serviços depois da quarentena. No hotel, isso não é diferente. Muitas pessoas se relacionam emocionalmente com os hotéis, se relacionam com os momentos vividos naquele local. Às vezes é mais difícil porque o hotel é uma grande... A gente trabalha com hotéis, resorts, coisas que são luxuosas. Às vezes a gente trabalha também com pequenos pousadas, que é mais fácil, mas hotéis muito luxuosos é difícil ter uma relação assim tão próxima quanto você tem com o seu mercadinho da esquina. Mas não é diferente a relação e a estratégia que tem que ser. Como é que a gente fez isso? Nós tivemos duas situações. A primeira foi de hotéis que mantiveram as portas fechadas e depois hotéis que mantiveram as suas portas abertas. Nós recomendamos os hotéis que não tiveram suas portas abertas a fechar. Mas muitos têm uma realidade de caixa que é mensal. O que eu ganho naquele mês é o que eu preciso para sobreviver naquele mês. Então, a gente, apesar de não recomendar, não pode obrigar os hotéis a tomarem determinadas atitudes. Então, alguns mantiveram as portas abertas. O que é o principal objetivo das portas fechadas? Redirecionar os cancelamentos a remarcações. Então, todo o período que ele vai estar fechado, como eu faço para não perder esses clientes? Nós mapeamos o fluxo de cancelamento. No caso do Lightsbook, que é esse motor de reserva, nós temos a possibilidade o usuário tem a possibilidade de cancelar online, sem nenhum contato por telefone, que permita uma renegociação. O que era bom para o usuário e bom para a gente, uma feature interessante, causou uma queda gigantesca nas reservas feitas, um aumento enorme dos cancelamentos. Nós fizemos esse mapeamento, então a pessoa loga, ela vai na sua lista de reservas, ela abre uma reserva, ela clica em cancelar e ela confirmava. O que a gente fez foi incluir uma etapa entre o cancelar e o confirmar, um espaço reservado para falar especificamente, de forma empática, sobre essa situação. A gente optou por fazer uma etapa a mais. Primeiro, porque a pessoa ia ter mais tempo, porque a gente ia ter mais espaço para informações, e porque aquela informação ia ser direcionada não ao cancelamento, às tarifas, ou você está tendo a sua cancelamento gratuito, mas sim falar de maneira empática ao período delicado que estamos vivendo, para você não desistir da sua viagem e, se desejar, sugerir uma etapa, uma nova data abaixo. Se a pessoa não quisesse, ela poderia clicar em cancelar a reserva e iria, então, confirmar e cancelar. Essa é uma modal simples, ela não é tipo uma super UI, mas ela foi uma medida rápida, fácil de programar e que já conseguiu trazer um outro contexto, uma nova narrativa para esse fluxo. Para o pessoal de portas abertas, o objetivo é deixar claro a responsabilidade da escolha feita. E como fazer isso? Trazendo, então, uma modal logo na entrada do site, que fala com um pouco mais de espaço, por que essa atitude foi tomada, quais são os posicionamentos da empresa, as responsabilidades da empresa perante essa decisão. Então, falo sobre a necessidade de alguém manter as portas abertas para as pessoas que não têm capacidade de ficar dentro da família,
para atender pessoas que precisam ficar isoladas porque acabaram de viajar e não podem ficar com a sua família. Nem todos estão na condição, tem uma casa grande o suficiente para conseguir se isolar dentro do seu próprio lar. Então, como fazer, sabe? Ter um hotel para abrir as portas para essas pessoas. E apesar de complicado, porque nem sempre um hotel é um grande conhecedor de práticas de saúde, essa foi a decisão. E esse modal permitia um pouco mais dessas explicações e um pouco mais desse posicionamento. E o que a gente recomenda ao usar esse tipo de estratégia? Tomar cuidado muito com o tom de voz da empresa. Eu trouxe 2 exemplos aqui, cada um tem a sua persona, cada um tem o seu jeito de falar, cada um é uma pessoa diferente, digamos assim. Então, usa tons de voz diferentes, hashtags ou não hashtags, de jeito mais formal, mais duro, ou um jeito mais descontraído. E aí, vai seguindo. E é isso. Resumindo, eu gostaria, então, de retomar alguns pontos para lembrar. O primeiro é, torne a primeira comunicação sobre o momento vivido. Lembre da pirâmide de Maslow. Traga o período, não ignore o período vivido, porque ele pode ser mal interpretado como, está ignorando tudo que está acontecendo e tentando continuar atendendo do mesmo jeito que era. Não é legal, então o jeito mais adequado é, suprir a base da pirâmide para poder subir. Prever possíveis comportamentos e dúvidas, isso é, estar sempre no ciclo de estar prevendo novos comportamentos, novas necessidades e dúvidas dos usuários perante o teu posicionamento nesse momento vivido. E, por último, usar o design emocional e conduzir a novas narrativas. Então, lembrar que indivíduo e empresa estão passando por dificuldades e como direcionar as tuas perdas de caixa, as tuas perdas de vendas a um design emocional, de lembrar não só que você está vivendo um momento difícil, mas que você, como cliente, não precisa perder aquela viagem que planejou ou aquele serviço que estava, aquela massagem que eu reservei antes da quarentena que eu nunca mais vou fazer. Eu não preciso perder, eu posso apenas remarcar e continuar na expectativa de ter aquele momento especial. É isso, não foi muito longo, eu acho que foi mais ou menos direto. Quem quiser conversar um pouquinho mais, tem o meu LinkedIn aqui, é a Aranda da Rosa. Quem quiser falar mais pessoalmente, eu tenho o meu Instagram também, Nandarandadá. O meu Instagram não tem nada de UX, ele tem umas ilustrações e algumas fotos minhas, mas podem ficar bem à vontade, eu adoro conversar, adoro trocar ideias. E é isso, muito obrigada. Show! Valeu, Fernanda. A Vanessa Cavalcante estava perguntando se tem como mandar vai disponibilizar essa apresentação. Claro, eu salvo e aí depois compartilho. Tá, daí a gente envia depois para ela. Alguém tem alguma pergunta ou quer entrar numa discussão? Eu quero algo acrescentar também. Eu tenho algo a acrescentar. Tá me ouvindo? Vai lá, estamos te ouvindo, Matheus. Tá bom. Eu achei bem bacana a apresentação, Fernanda. Parabéns. E teve uma coisa, enquanto você falava, que me lembrou uma coisa que eu vi essa semana, que eu acho que tem bastante relação. Foi uma pesquisa da Nielsen Company, que disse que desde 16 de março, ali perto do início oficial da quarentena, teve um aumento de 32% no número de pessoas que estão fazendo compras online pela primeira vez. São pessoas que nunca compraram nada online, que tinham resistência, que não consideravam esse meio, que gostavam de ir na loja, de tocar no produto, de conversar com alguém para fazer uma compra. E agora essas pessoas estão sendo, né, abre aspas, forçadas a se digitalizar. E quando você falou ali de antecipar as dúvidas do cliente, me chamou a atenção assim, que agora a gente está no momento em que essas novas pessoas vão ter muitas dúvidas novas. E tem coisas para nós que são óbvias, tipo, é seguro eu colocar o meu cartão num site? Ou como é que eu sei que um produto que eu comprei pela internet vai chegar na minha casa e quando, sabe? Uma coisa que para nós já está bem claro, mas para uma pessoa que está fazendo a sua primeira compra, e é um volume maior de pessoas agora, não necessariamente está claro isso. E a gente tem um pouco essa prática e o mercado todo tem um pouco essa prática de seguir muito o referencial do que já é feito, ou de tentar fazer algo que seja mais universal, e com isso talvez a gente não pense sempre nessa pessoa nova, assim. Tem coisas que eu vi que aconteceram essa semana que entraram de acordo com esse artigo, assim,
que algumas dores que as pessoas estavam tendo que a gente não sabia que havia antes, né? Exemplos de e-commerce, assim. Se eu adicionar um produto hoje no e-commerce, ele vai para o meu carrinho. Aí eu preciso entrar no carrinho para clicar no botão de finalizar a compra e avançar para o checkout. A gente tem, dentro de funis, assim, de conversão que a gente vê, um aumento maior em etapas de abandono de carrinho, porque as pessoas não estão cientes de que elas têm que clicar em algum outro lugar para continuar comprando, né? Por que eu cliquei no botão comprar e por que eu já não fui direto para o pagamento? Vocês sabem que no rodapé de todo e-commerce tem as bandeiras dos cartões que são aceitos pela loja, né? Eu vi um mapa de calor hoje que tinha um aumento no número de pessoas clicando no íconezinho da bandeira de cartão no rodapé. E o íconezinho não era clicável, ele era só um PNG do logo do Mastercard. As pessoas estão clicando porque elas olham o rodapé e pensam, isso, é com o Mastercard que eu quero pagar. E daí clicam e nada acontece. Então, acho que agora todo mundo tem histórias, assim, de coisas, né, surpreendentes que usuários fizeram, de coisas que para nós estava muito claro, mas e que na prática para eles não é. E eu acho que com esse momento agora, de mais pessoas novas entrando nos nossos sites, nos nossos produtos, nas nossas plataformas, a gente está no momento de revisitar o óbvio, né? E de pensar, não só antecipar as dúvidas que o cliente possa ter a respeito do corona, ou do cancelamento do produto, ou do atraso na entrega, mas também as dúvidas que um novo cliente possa ter a respeito de entrei nesse site, o que que eu faço agora, né? E é muito engraçado a gente pensar isso, eu acho que isso vai ser muito bom para nós, em UX, para nossa área, para nossa disciplina, porque é mais pessoas usando as coisas que a gente faz, né, no todo, é mais possibilidade para a gente repensar o que a gente vem fazendo e para a gente justamente ter essa empatia, assim, e de repente expandir nosso pool de pessoas para quem a gente cria as coisas que a gente cria, né? Sim, não só isso, como eu acredito que, como eu falei, tipo, tinha um mindset de tipo, foca na loja física, foca nos estabelecimentos físicos para outros mercados, principalmente. Eu acho que, às vezes, nessa transformação digital, o site ficava quase como um puxado, assim, ou como uma segunda estratégia. E como esse cenário de coronavírus trouxe uma credibilidade para a venda digital, né? Porque o físico mostrou que ele pode não estar ali, por mais inesperado que isso pareça, o físico pode não estar ali, enquanto o digital se mostra ainda mais presente e imutável dentro de qualquer crise. Então, acho que até mesmo as pessoas vão mudar muito seus comportamentos e aprender a usar o digital e vão evitar aquela ida mais cansativa, do mesmo jeito que com os aplicativos de banco no começo eu super usava, ia até a agência direto, super tive uma curva de aprendizado cansativa com os aplicativos de banco, e aí no momento que eu aprendi a usar, minha realidade mudou, não vou mais em agências, e isso é uma história recorrente, assim. Super, super. É um caminho sem volta, né? Eu acho que a minha mãe é um exemplo, assim, de que ela era bem resistente a banco também, e agora que tu falou, eu lembrei que no momento que ela conheceu o aplicativo do Nubank, não consegue mais ver vantagem em ir num banco, né? O negócio que era usual se torna burocrático, né? E acho que isso é uma boa oportunidade para o nosso mercado crescer também, para a gente ganhar mais espaço, para a gente mostrar que o digital, como tu disse, ele não é um plano B, né? Ele é um pilar, ele é uma coisa que hoje é super presente, que é super rápido de ser adaptada e editada e que a gente consegue colocar em prática ações bem rápidas que precisam ser feitas, assim como esses que tu deu de exemplo. Tem algo a colaborar também, eu achei bem legal isso também, que eu não tinha dado parabéns, Fernanda, também pela palestra. Desculpa, eu estava aqui cuidando do YouTube, Zoom, e nem dei os parabéns. Obrigada. Mas o que o Matheus comentou também sobre revisitar o óbvio é muito verdade, né? Por exemplo, a minha mãe, ela é síndica do condomínio, e eu presenciei minha mãe de 71 anos fazendo uma reunião de condomínio pelo Zoom. Sim. Que legal! Muito, assim, ó, tipo, eu fiquei de queixo caído. Ela nem me perguntou nada. Quando eu vi, ela estava no celular, fazendo, tipo, parecia uma selfie. E eu digo, mãe, o que tu tá fazendo? Ela, estou em reunião de condomínio aqui pelo Zoom. Aí eu digo, mãe, nem eu sei mexer no Zoom direito. Sabe? Porque é cheio de janela e tal. Então eu disse, nossa, assim, olha,
daí, numa conversa de almoço, falando com ela, mãe, a gente vai tá mudando tudo, inclusive até abrindo horizontes, tipo, começar a fazer as reuniões de condomínio, que tem assembleias e tal, por que não pelo Zoom? Porque daí até fica gravado, né? Sim. Aí, Total. a verdade dela já começou a abrir a mente dela. E para tu ver, assim, minha mãe sempre foi um pouco resistente a algumas coisas, inclusive também a app de banco, mas quando ela se adaptou muito bem ao Zoom, se adaptou também lá, que tem como fazer uma ligação pelo WhatsApp até 4 pessoas, então reuniões pequenas ela faz por lá. Então, tipo, uma pessoa de 71 anos já se adaptou e foi, sabe, rápido. Ele, ó, eu preciso fazer uma reunião. Já agilizou e já começou a fazer. Outro episódio também foi uma professora de ensino de jardim que veio falar para mim que ela estava aprendendo a fazer vídeos porque ela tinha que fazer as aulas para as crianças e para as professoras junto. Então, assim, realmente é algo da gente revisitar o óbvio, porque pessoas que eram relutantes estão vindo, estão usando e estão aprendendo coisas, né, que a gente já pensa que já foi aprendidas por outras. Então, está sendo uma transformação mesmo e daqui para frente vai mudar muita coisa. Então, Sim, achei bem legal. totalmente. Não, e vou falar de como a gente consegue expandir a nossa criatividade, né? Eu fiz, então, academia, tenho lives toda semana, cada dia é uma atividade diferente física, então, uma coisa que era essencialmente presencial, a minha ida até a academia era presencial, se tornou algo digital e está suprindo as minhas necessidades nessa quarentena. Eu tive uma consulta com um dentista, em que eu botei câmera dentro da boca, mostrei e falei, olha, a gente tem que dar continuidade para esse tratamento, preciso de ajuda. Deu certo. Eu tive uma consulta com um dermatologista, porque comecei a perder os cabelos no meio dessa quarentena de nervosa, literalmente perder os cabelos. Aí fiz a consulta pelo Zoom mesmo, mandei foto, mandei exame. Super funcionou. E, assim, eu tenho colegas que estão tendo consultas psicológicas dos psicólogos pelo Zoom. Então, assim, é uma gama diversa de serviços que a gente não acreditava que fosse ser possível se estender para o digital, a gente não confiava nisso, óbvio, tudo tem uma limitação, mas que a gente, por necessidade, estamos conseguindo transportar para o digital e por que não manter? Por que não transformar a nossa realidade, né? Por que as coisas têm que ser tão difíceis? Elas podem ser ainda mais simples. Óbvio que tem serviços que não tem como. Minha gata precisou no veterinário, precisei pôr a máscara, me proteger, passar álcool gel por tudo e aí ir lá e levar ela. Mas outros diversos serviços estou conseguindo fazer pelo meio digital. E aí também vem da mentalidade das nossas empresas, nós como empresas, nós como Lex, nós como instituições, pensar nessas estratégias ainda mais no futuro, não só tratar o digital, como o Matheus falou, como um plano B, mas sim como um principal pilar, porque ele é o que vai resistir a qualquer dificuldade. Estando no ar, vai estar ali, independente do corona, independente de qualquer tragédia, pode pegar fogo, shopping, o site vai estar ali. E como é que nós vamos poder continuar transformando os nossos serviços cada vez mais digital? Isso é uma coisa que é um exercício que a gente não fazia antes. Sim, teve um post que eu vi que alguém compartilhou no Instagram que era sobre a última recessão que teve nos Estados Unidos, acho que em 2008, 2012, não lembro bem o ano, que foi durante essa recessão que foram inventados o Uber, o Slack, tipo, N outros aplicativos que hoje são os principais líderes dos seus mercados, assim. E aí mostra como, quando a coisa aperta, todo mundo é obrigado a inovar e inventar uma solução, né? A mãe da Letícia é obrigada a fazer a call e daí, de repente, ela pega jeito, ela descobre que ela consegue. A gente também tem que começar a rever as coisas que a gente está fazendo. As pessoas se adaptam num tempo mais rápido do que a gente imaginava, porque todo mundo né, ou vai ou voa num momento desses. Verdade. Então, acho que agora a gente vai ver, assim, olhando em retrospectiva, talvez daqui uns 2 anos, a gente veja que nesse momento surgiu muita coisa legal também. E se tudo der certo, a gente vai estar fazendo parte disso, né? A gente também vai conseguir ter essas iniciativas bacanas. E eu acho que é o momento para isso, assim, eu vejo que a dificuldade não só une as pessoas. Eu tava brincando com a galera, semana passada foi meu aniversário, e eu achei que ia ser um aniversário super broxa, assim, porque eu tava em casa, não ia fazer nada, né?
E a quantidade de call que eu recebi, a quantidade de parabéns, de vídeo, de mensagem, de etc. Eu nunca me senti tão amado no aniversário quanto num dia em que eu não pude falar com ninguém, sabe? Então, tá muito tendo esse empenho extra de todo mundo em todas as frentes. E eu acho que é o que vai fazer esse mundo andar, assim, 5 anos em um, sabe? Apesar de estarmos num momento super difícil, assim. É um momento em que a criatividade e a empatia e o afeto super afloram, né? Eu tô fazendo videoconferência com amigos que eu não fazia isso faz anos, assim, que a gente se via, sei lá, uma vez por mês, e agora a gente tá fazendo direto videoconferência, porque tá com essa prática. Eu queria comentar isso que vocês falaram, das mudanças de práticas, tipo, da mãe da Letícia. Sexta-feira a gente fez, tipo, um bate-papo onde eu trabalho na Elegra sobre idosos e tecnologia, porque eu fiz um artigo, né, e a gente falou sobre isso. E como isso está mudando agora com o Covid, né? A Letícia deu o exemplo da mãe dela, mas isso está acontecendo em muitos lugares, assim, os idosos que ainda trabalham ou outros públicos que estão criando essa necessidade do digital e isso achei bem legal que tu falou no como é que foi esse processo com os clientes que vocês têm. Achei muito legal a mudança de jornada que vocês só adicionaram uma etapa extra ali do vamos, como é que é? Remarcar. Achei que foi uma Cancele, solução. remarque. Isso. Foi uma solução muito simples que deve ter solucionado tanto para os hotéis quanto para as pessoas que não queriam perder aquela viagem que tanto pensaram, enfim. Achei muito legal o que tu falou, e foi uma coisa que a gente falou nessa conversa que eu disse que eu tive sobre idosos na sexta-feira, foi tu ter falado sobre o tom de voz, que entra muito em UX Writing, né? E eu acho que é essencial para momentos assim, que tudo tá tão delicado, as pessoas estão tão desesperadas. E eu achei muito legal que vocês usaram um coraçãozinho o tempo todo, falaram de empatia, e essa forma de tu falar com o teu usuário ali, dessa forma mais empática, não tão, claro, né, dependendo de qual empresa que tu tá representando, porque dependendo, às vezes é uma empresa que nem tu falou, mais dura, mais tipo um banco, enfim. Mas achei muito legal como vocês fizeram, assim, achei bem legal. Legal mesmo. Parabéns, Felipe. Muito obrigada, muito obrigada. Eu mandei Sim, palminhas digitais, não sei se tu viu. não, eu tô só com a mini carinha de vocês aqui no canto. Mas às vezes a gente tá falando de design emocional e aí fica uma coisa quase tipo, se aproveitar dos sentimentos dos nossos clientes para capturá-los e aí... Não é isso. Às vezes não é. A questão é eu consegui despertar um pouco, porque... E esse é um momento muito importante de fazer isso, porque estamos num momento em que as emoções estão muito afloradas. Uhum. Eu pude notar, assim, falando pessoalmente, nós tivemos as 2 primeiras semanas em que estávamos vivendo uma ilusão. Sairei daqui a 2 semanas e voltarei para o trabalho tranquilamente. Vivi ali a gripe suína. Foi super tranquilo. Mas um mês depois estava na minha aula de novo. Mentira, tudo errado. Assim, errei totalmente. Não acreditava, daí veio o pânico. Ai, meu Deus, eu vou sair nunca mais de casa, não sei quando vou sair. Então, tipo, muitas emoções. A gente fica muito aflorado. E falar de design emocional é conversar e falar assim, nossa, que você está nesse momento, eu estou também nesse momento, sou um hotel, eu sei que você está desse jeito, estou aqui para você, tá tudo bem, a gente vai viajar de novo. E como é que é a hashtag isso vai passar? Isso vai passar, e é o que mais fala. É bem isso aí. Bem isso aí. Não sei se tem mais alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão. Algum compartilhamento? Qualquer coisa. Falando que assim, essas estratégias foram as 2 primeiras semanas, tudo da nossa empresa. A gente tem... Muito distraído também. Mas dentro do nosso pensamento, a gente dentro da empresa lá, a gente sempre pensa muito também, tipo, soluções rápidas que resolvam nossos problemas antes de soluções complexas. Eu sou muito mais a solução complexa. Eu sou puxada pela coleira praticamente para pensar em soluções rápidas. As soluções que a gente trouxe aqui foram todas soluções rápidas, como resolver esse problema o mais rápido possível. Eu quero muito trazer uma fase 2. Quero muito ver o que vai vir, assim. Eu acho que as soluções que a gente apresentou aqui hoje são válidas ainda,
Mas eu acredito, vendo as mudanças psicológicas de mercado, de comportamento dos usuários, que vão ser, como mesmo o Matheus trouxe antes, novas soluções vão precisar vir, assim. A gente vai ter que começar a mostrar que a gente é bom nisso, em perceber, fazer esse trabalho de UX mesmo, perceber os comportamentos dos usuários e trazer soluções para esses novos comportamentos, realmente para conseguir sobreviver ou para conseguir se manter na mente dos usuários. Eu acho que umas estratégias de marketing usadas é estar aí fazendo live, é estar aí, estar presente na vida, na memória dos clientes, é estar disponibilizando conteúdo, é um momento de troca forte, é um momento de, tipo, mandar aquela receitinha do teu chefe do teu hotel, é aquele momento de todos os cantores do Brasil estarem fazendo lives emocionadas e fazendo doações, é o momento, se tu puder, fazer uma ação social. E, assim, é um momento de grandes informações. Eu acho que na segunda semana teve um boom de informações. Teve lives como essas, 4, 5 lives como essa, só de UX. 4, 5 lives de outras 1000 coisas. Milhares de cursos disponíveis online. Milhares de conteúdos, milhares de lives. Me senti soterrada. Mas é o que se pensar, assim, o que nós precisamos depois. Eu acho que no momento existe na arte a ação, aquele movimento artístico, e daí depois tem o pós daquele movimento artístico, que é sempre contrariando aquele movimento artístico. Então tem, tipo, o modernismo e pós-modernismo, que é destruindo totalmente o modernismo. E eu acho que o UX vai ter bastante trabalho, bastante responsabilidade em ver esses comportamentos. Então, uma chuva de conteúdo, e aí depois, tipo, não quero mais conteúdo, quero me desligar, quero só meditar o dia inteiro em casa. E é tudo muito imprevisto, é um cenário que nunca existiu dessa maneira que existiu. Houve, óbvio, outras epidemias na história do mundo, mas nunca na época que nós estamos agora, com a mentalidade que nós temos agora, com o acesso à tecnologia que nós temos agora. A última que a gente teve aqui no Brasil foi ali, a da gripe suína não foi uma epidemia gigantesca, foi uma coisa que conseguiu se solucionar rapidamente por ser influenza e porque a gente conseguiu, dentro da história, o mais rápido possível a vacina, nunca antes conseguiu uma vacina tão rápida. Então, mesmo assim, faz muito tempo, na realidade, na época eu estava no colégio e eu não tinha acesso a aulas digitais, e hoje me surpreende que eu vejo amigas minhas que são professoras de escola pública filmando, até mesmo como a Denise falou, tipo, tentando transmitir esse conhecimento, enquanto as possibilidades ainda não são exploradas. Então, realmente, é o nosso trabalho no limite, assim, tipo, como nós podemos ao máximo captar, usar mapas de calor, como o Matheus falou, usar mapas de clique, entender as novas necessidades, novos comportamentos, novos usuários que estão vindo e conseguir ter o máximo, conseguir transmitir o máximo para eles e todo mundo conseguir ter acesso a tudo que quer ter acesso ou que tinha acesso antes de uma maneira diferente agora. Sim. Teve uma coisa que tu falou que agora é o momento de se apoiar das marcas e empresas mostrarem que elas estão presentes, compartilhar conteúdo, dar acesso às informações, a gente vê um monte de curso saindo. Eu também me senti super soterrado nas primeiras semanas, eu tentei fazer todos os cursos, surtei. Agora eu tô nessa fase desligada aí, em que eu tô só, trabalho as minhas 8 horinhas e vou pro videogame, aprendi a pintar, tô achando umas coisas aí. Mas uma coisa que eu vejo também que não é o momento é que não é o momento de vender. Isso tá bem visível para mim. Olha o escândalo que teve por causa da Ana Vitória querendo cobrar R$ 80 pela live, entendeu? Nossa, eu O não vi Brasil se isso. revoltou, assim. O devedor Não foi sabia! tópico, terror, assim. Tipo, elas foram fazer uma live, só que, assim, eu entendi a moral. A live delas é porque a equipe que produz elas e participa dos shows e, tipo, né, faz manutenção e todo o back-office do show delas, né? Eles estão sem trabalho e eles estão mal das pernas, assim. Então não foi nem para elas doaram já para eles, elas fizeram uma live que seria para reverter mais dinheiro para eles. E faz sentido do ponto de vista delas. Só que o que a pessoa em casa que vê um negócio assim interpreta é tipo, nossa, elas estão querendo monetizar a crise, sabe? Ou estão querendo fazer dinheiro em cima. A Ivete Sangalo tá fazendo de graça e a Ana Vitória acha que pode cobrar. Sandy Júnior. De pijama, né? Tipo, não tem Ai, como. a Ivete foi maravilhosa. A Ivete sabe o que ela tá fazendo. Ela tá de pijama com o filho mandando ela usar o cérebro, entendeu? Tipo, isso é realidade. Filho xingando ela foi melhor.
Eu amei a da Marília Mendonça também, que era ela sentada na poltrona, tipo assim, a sacerdotisa do corno, né? Bem sentada, cantando a sofrência. Não, pra mim, a Ludmilla ganhou. Ela mergulhada na piscina com o microfone, pedindo pro assistente tirar o tênis dela. Pra mim, foi tipo, ok, isso é a vida, entende? E a gente tá numa época em que a gente tá muito mais humano. A gente falava muito sobre, tipo, falta de tempo, o trabalho não nos humanizar, tipo, a gente vira, tipo, mão de obra e não ser humano, principalmente para outros trabalhos ainda mais. Tipo, a gente tem uma vida consideravelmente privilegiada, a gente trabalha no computador, mas tipo, outros trabalhos, às vezes, são muito mais mão de obra de um ser humano. E aí a gente entra nessa realidade em que a gente está numa reunião, vem o filho, berra, gato sobe da cabeça de um, o outro faz barulho de banheiro, cai, o computador reinicia, tela azul, paciência, põe fone, bloqueia. O outro raspou o cabelo porque não consegue mais ir pro cabeleireiro, tá com o cabelo de 5 metros. Então, tipo, tem uma humanidade, tem uma coisa nova. Assim, a gente está literalmente não, mas tipo, a gente está tipo, olhando para a casa dos outros, a gente está quase dentro da casa dos outros. Então, a gente tem uma coisa a mais, pessoal. A gente está vendo os shows dos artistas de uma maneira mais humanizada. Eu acho que a Ivete Sangalo trouxe isso muito bem. Assim, tipo, eu tenho 2 filhos aqui, eu não vou trazer uma super equipe, eu não acho adequado. Encher de gente aqui é perigoso, encher de gente aqui eu vou pôr o meu pijama, meu marido vai colocar as músicas no computador, ele vai guardar o melão no meio da live, eu vou fazer de tudo para ninguém se irritar aqui. Calma, filho, calma, papi. E daí, joguinho de cintura e vai, entende? É um momento de ser mais uma vez que sobrevivemos e que, apesar de tudo, apesar de que das dificuldades, apesar de estarmos lutando por um assunto realmente sério, assim, estamos lutando com perdas, estamos lutando com pessoas doentes, estamos lutando com pessoas que perderam seus empregos, que isso venha junto com uma humanidade bem grande, porque é isso aí. Já vi muito colega de pijama, já vi muito colega fazendo... Já vi uma colega que veio fazer uma reunião comigo no escuro, não tinha mais luz, ela queria fazer a reunião rapidinho. É isso aí, assim, é realmente um momento de ter mais humanidade mesmo, porque estamos tendo que ter mais compreensão com os outros, acima de tudo. E que bom, espero que isso, apesar de tudo, permaneça. É uma nova visão. E assim, como eu falei para um colega, a gripe suína trouxe o hábito de usar álcool gel. Não tinha álcool gel nos locais, o Átila falou isso. Não tinha álcool gel nos locais, não tinha álcool gel quando tu entrava na academia, não tinha álcool gel quando tu entrava na empresa, álcool gel não era um uso comum dos brasileiros. E depois da gripe suína começou a se introduzir o álcool gel. Eu acho que não vamos ter que estar preparados a que tipo de hábitos vamos ter introduzido com essa epidemia. Eu acho que vão ser ainda mais agressivos. Eu acho que o hábito de lavar as mãos, usar álcool gel, usar a máscara vai ser uma companheira nossa por muito tempo. E é uma dor, assim, é uma dor para o brasileiro. O brasileiro é uma pessoa, é uma civilização, tipo, é um povo que é muito do contato, e é muito das festas, e é muito do carnaval. A gente vive disso. Por isso está tão difícil deixar eles dentro de casa, está muito complicado. Porque nós temos essa natureza, então para nós está sendo também muito difícil. Nós estamos ainda numa época meio quente. Tem gente que nunca vai ser da época meio quente lá no Nordeste e dentro na linha do Rio de Janeiro também. Então, tipo, é difícil manter as pessoas em casa quando o tempo está tão bom e como elas estão acostumadas a conviver tanto. Então, tem uma humanidade, tem que ter um entendimento da mentalidade das pessoas e dos usuários diante dessa necessidade. E, ao mesmo tempo que estamos todos lutando para se conectar cada vez mais, falando mais com os avós, falando mais com os parentes, fazendo mais reuniões de condomínio, se estressando com os nossos vizinhos de maneiras mais digitais. Então, é uma realidade nova e é uma maneira de estar mais atento. Então, vender, às vezes, não é realmente como a Matheus trouxe, não é o momento, assim. Fazer marketing do jeito que ele era feito antes não é mais possível. Apesar de ter os hotéis abertos, por exemplo, como a gente falou, tipo, estão abertos, mas vamos ter que focar muito em justificar por que eles estão tomando essa atitude, porque não vai vir com pedrada, vai vir com reclamações, vai vir e está certo, porque as pessoas estão com medo. E acho que isso ainda vai aumentar mais quando aumentar a quantidade de casos, isso talvez cair um pouco mais a ficha das pessoas dessa realidade,
não queremos que ninguém tenha retaliações ainda maiores depois. Então, vem muito desse pensamento de ter responsabilidade nesse momento e como comunicar que está tendo responsabilidade nesse momento. Eu tenho uma pergunta sobre... Eu vi que tu falou bastante sobre o site, sobre a parte de reserva, mas eu queria saber se tu tá tendo movimento também para o CRM mesmo, porque eu acho que deve estar mudando alguma coisa também da maneira que pode ser feita reagendamento, talvez tenha que flexibilizar agora nesse momento. Se vocês trabalharam com CRM também, como é que foi? Assim, na parte de administração, a gente faz essa parte de flexibilização pelo admin do Let'sbook. A gente flexibilizou tudo. A gente aconselhou criar tarifas bem flexíveis naquela região. A gente não conseguiu fazer a parte de remarcação mais automatizada. Então, por exemplo, ali no remarcar, ele põe os dados dele, o hotel recebe, Joãozinho quer remarcar meu Deus, gente, o seu agendamento aqui no hotel de julho para agosto, ou para o final do ano, e aí o hotel liga e renegocia, quer essa data mesmo, a gente não está disponível mais essa data, mas pode marcar. E aí, então, isso é feito de maneira muito manual. E isso veio porque a gente precisava de uma certa velocidade nessa ação. A gente não teve muito tempo para conseguir fazer grandes implementações, grandes sintonias. E a gente usa o CRM principalmente para poder conseguir controlar a nossa comunicação com os nossos clientes. Então, ele veio principalmente para a gente fazer histórias de envios de e-mails. Então, a gente conseguiu enviar novos e-mails comunicando aos nossos clientes quais são as principais medidas do hotel. Se ele não lê, o que a gente faz, que tipo de e-mail a gente envia, se ele tem um agendamento no hotel, se ele tem uma reserva no hotel, que tipo de e-mail a gente envia para ele, se ele não abrir, que tipo outro de e-mail a gente envia para ele, como é que a gente vai fazer esse controle da comunicação realmente com o cliente. Então, o CRM ele veio muito mais com esse tipo de estratégia, então veio muito mais com a nossa equipe de e-mail, de comunicação, trabalhar, bundinha de gato, trabalhar com esse tipo de comunicação com os nossos clientes. E aí, falando um pouco da parte interna, assim, o que a gente estrategicamente fez nesse período de quarentena é aproveitar que os nossos clientes estão com uma baixa na sua comunicação, aproveitar que os nossos clientes não estão mais com aquela coisa, tipo, vender, falar com os nossos clientes, e dar uma olhada um pouco internamente, como é que estão os nossos produtos, como é que está o CRM, como é que está o Let'sbook, olhar um pouco o que tipo de ações a gente pode fazer no futuro, o que mais a gente quer fazer que a gente nunca conseguiu fazer, como está o CRM. Então, a gente está trabalhando bastante nesse olhar interno também. Como a gente teve muitas pausas, a gente tentou aconselhar ao máximo os nossos clientes a manterem o CRM, a manterem o Let'sbook. Então, tipo assim, mantenha a sua comunicação com os seus clientes, não pare sua comunicação com os seus clientes nesse momento. Continue falando com eles, mas fale de uma maneira diferente. Não tão intensa, não mande super promoções, sabe, para o próximo mês. E a gente aproveitou esse momento para olhar internamente, para ver como está esse produto. Então, a gente está conseguindo focar em melhorias, features novas. Então, realmente, falando mais internamente, esse tipo de atenção maior que a gente está conseguindo dar para o CRM. Legal. Valeu, obrigada pela resposta. Espero ter respondido. Sobre CRM ainda, o que eu vi que aconteceu, e daí teve eu sou da PMWeb também, então eu tenho outra visão que eu posso complementar também, mas que não foi específico de hotel, foi mais no ramo das viagens, de companhias aéreas, assim, e agências de viagem, é que teve que rolar uma revisão feroz das mensagens automáticas que as empresas têm programadas nos seus CRMs. Por quê? Porque digamos que eu tenho um voo agendado com a Latam, e aquele voo vai ser cancelado. Mas o e-mail automático de programa pode ser cancelado, né? Não quer dizer que vai, mas pode ser que seja cancelado. O e-mail automático que eu recebo 15 dias antes do voo, ele não pode conseguir sendo enviado. Porque ele vai ser um e-mail tipo, e aí, tá ansioso para tua próxima viagem? Não tem próxima viagem, eu não posso sair, entendeu? E é insensível eu mandar uma mensagem assim para a pessoa. Só que o cliente, o usuário, ele nunca vai se dar conta de que, não, esse é um e-mail automático, a empresa não tem culpa. Capaz, ele vai olhar e vai pensar, são retardados de ter me mandado isso, né, sabendo que eu não vou poder viajar.
Talvez eu tô na fila de atendimento deles, eles não conseguiram me dizer se o meu voo vai ser cancelado ou não, e daí me mandam um e-mail desses, dizendo que eu tô ansioso pra minha viagem, sabe? Esse tipo de coisa parece insensível, assim. E a quantidade de e-mails, principalmente essas empresas de companhia aérea que são enormes, que eles têm automático, que eles mandam o tempo todo, e todos esses tiveram que ser revisados, porque a gente tem que cuidar muito para o que falar nesse momento. E, e isso é uma coisa que normalmente a gente não pensa, né? Que, tipo, pô, os meus automáticos, em teoria, eles são para tu fazer uma vez, programar ali e eles seguirem para sempre, né? E essa revisão foi super importante para a gente garantir que a gente não ia ser insensível em momento nenhum. E outra coisa que teve também na frente de e-mail e também SMS, mas mais e-mail, é que nas primeiras semanas teve o boom das empresas se posicionando frente ao coronavírus. Então, tinha aquele restaurante que eu fui 2 anos atrás e nunca mais fui, que me mandou um e-mail dizendo como eles redobraram as medidas de limpeza e tal, tal, tal. E eu olhei e pensei, vocês nunca falam comigo. Aí agora vocês me mandam um e-mail quilométrico falando como vocês redobraram as medidas de limpeza. Eu esperava que vocês sempre tivessem limpos. Que tipo de e-mail é esse, né? E esse tipo de coisa acontece. Teve tanto, nos primeiros dias eu li os e-mails que eu recebi sobre o que as empresas, principalmente as que eu conheço e consumo mais, estavam fazendo a respeito do corona, mas depois virou paisagem, porque toda empresa que se preze mandou um e-mail sobre o coronavírus. E essa informação não é relevante para todo mundo. E aí entra um pouco de UX. Se tu vai pesquisar uma empresa e tu não acha na home do site delas algum posicionamento sobre isso, daí é que nem a Fernanda falou, né? Parece que ela tá ignorando uma coisa que tá acontecendo. Exato. E aí entra UX também, porque o que é o posicionamento que tem que estar na home desse cara? O que tem que estar escrito no e-mail do cara? Na real, o restaurante não precisa mandar e-mail para todo mundo avisando que ele está limpinho. Ele precisa mandar e-mail para quem tem alguma reserva para lá, para jantar lá nas próximas semanas, dizendo que vai ser cancelado e tal, e que está tudo bem. Ele precisa mandar e-mail para quem não vai lá faz muito tempo, dizendo que, ok, se tu tá pensando em ir, a gente tá fechado, mas, né, fica aqui uma live com uma receita nossa, enfim. Ele tem que ser relevante pro usuário para quem ele tá comunicando, né? E foi um momento tão de correria, essas primeiras semanas, que todo mundo mandou a mesma mensagem para todo mundo. E daí, aí não houve o X, porque foi muito cada um tentando apagar o seu incêndio e pensando como marca, eu tenho que me posicionar, então logo vou me posicionar e vou gritar bem alto para todo mundo me ouvir. E não teve o lado de, como cliente, os e-mails que eu estou recebendo me interessam, né? Eu estou mandando e-mails que eu gostaria de receber, eu acho que é a pergunta, assim, que eu vi muito do mercado, e a gente aqui na PMB assume parte da culpa, mas eu vi muitos teve um barulho bem grande em CRM em função do coronavírus, que nos primeiros dias foi legal e depois virou paisagem, né? E agora as marcas estão se ligando de tipo, tá, na home não tem que ter um aviso de coronavírus para todo mundo. Tem que ter um aviso de se eu tenho alguma dúvida, tá aqui a solução para minha dúvida. Porque é para isso que as pessoas vão entrar no site de um restaurante ou de um hotel ou de um serviço, principalmente, no momento em que eu não posso comprar, para tirar uma dúvida. Então é isso que tem que estar lá, né? Muito mais do que a empresa se posicionar, fazer um manifesto do que ela está fazendo e a preocupação que ela tem, porque isso é uma forma de demonstrar responsabilidade, mas não necessariamente é útil, né? E a gente tem que ser relevante para esse usuário, para que ele veja valor no que a gente está fazendo. Sim, totalmente. Faz total sentido. Gente, tem mais alguém que quer participar? Falar alguma coisa? Certo. Foi que nem isso como não, tá? Ah, que bom, foi super claro, super direto e claro, nenhuma dúvida. Agradecida. Gente, fico muito feliz com a participação de todos. A gente teve 12 pessoas guerreiras aqui assistindo. Muito obrigada. Lembrando, então, a gente deixou ali nos contatos um formulário com pesquisa de satisfação. Seria muito legal vocês preencherem. É bem importante para nós, para a gente estar melhorando cada vez mais. Não sabemos o dia que a gente vai voltar, né, com tudo para as ruas, mas enquanto isso a gente está promovendo alguns eventos online para a gente manter essa discussão quente, gostosa, ter esse acolhimento da comunidade mesmo, para a gente não deixar morrer
esses encontros, né? Então é bem importante para nós que vocês preenchem lá o formulário para a gente estar fazendo eventos melhores, mais legais e mais engajados. Quero agradecer a presença da Fernanda aqui, que assim, foi muito solícita, já apresentou, arrebentou, adorei, obrigada. Muito obrigada. Quem quiser passar um feedback pessoal para mim ou quiser tirar algumas dúvidas, trocar ideias, pode ficar bem à vontade. Também, eu estou super aberta a qualquer tipo de troca e muito obrigada pela oportunidade de falar, né? E poder compartilhar um pouquinho do que a gente vem vivendo. Para mim é muito especial. Minha primeira vez que eu falo no Natal, que eu fiz algumas apresentações. Na faculdade tem praticamente um treinamento de apresentações, mas essa é a minha primeira vez falando, assim. Acho que só fiz um meetup pela parte das Lady Dead Wax, mas foi bem diferente, foi bem mais uma conversa e não Eu tanto tava lá. Nem, é verdade. Tem total. Eu tava, mas eu tava sem câmera, então não sei se tu viu. Eu vi um nomezinho, mas é que era pouca gente, era tipo umas 12 pessoas, eu fiquei cuidando os microfones e a gente vai gravando o nome das pessoas, né? A gente tá ali falando e digitando, falando assim, fulana, tem uma pergunta aqui que digitou, deixa eu ler aqui. Então, assim, eu já tive essa experiência, mas é a primeira vez que eu me apresento por live, assim, é estranho não se mexer para o lado e para o outro e gesticular fora desse quadrado aqui, ó, e lidar com a qualidade do microfone. Então, eu realmente agradeço muito a oportunidade. Não, legal. Que bom. Também quero deixar livre aqui para a galera, se quiser seguir nossas redes sociais, tanto Instagram, LinkedIn, Facebook, vocês nos encontram como Somos Geeks, né? E para finalizar, eu quero passar a palavra para a Nicole, que também faz parte da organização do Geeks, né? Para estar falando do nosso próximo evento, tá? Contigo, Nicole. Oi, pessoal. Então, nosso evento de maio vai ser dia 6 de maio. A gente vai continuar nesse tema importante que está sendo a quarentena, as modificações que a gente está tendo que fazer, as adaptações. E a minha líder, Débora Costa, lá da Elegra, vai vir falar um pouquinho sobre isso com vocês. Então, a talk vai ser como adaptar testes, entrevistas e dinâmicas com usuários em tempos de trabalho remoto, que é algo bem interessante. Eu já vi mais ou menos o material, é um material bem completinho, bem legal mesmo. E é isso, a gente espera vocês aqui nesse mesmo Zoom. Vai ser transmitido também pelo YouTube, enfim, espero que vocês consigam vir. Vai ser dia 6 de maio, às 19 horas. Show, então tá. Obrigada, gente. Obrigada, valeu. Pessoal. Obrigada, Fernanda. Vamos bater palmas de verdade agora. Tchau, até a próxima, gente. Obrigada. Boa noite, até. Boa noite, tchau.